Olá, estamos na nossa série O Evangelho é o Fundamento. Essa sequência de vídeos, o tema é o Evangelho é o Fundamento da Oração. E esse é o quinto vídeo do Evangelho como fundamento da oração. Nosso texto base é Atos 4, de 23 a 31. E o tema de hoje é oração e bem-estar. Nós vamos meditar em Atos 4, 29 a 30. A palavra de Deus diz assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que maravilha, irmãos. A igreja estava sendo perseguida, Pedro e João foram pressionados pelas autoridades judaicas a não mais pregar o evangelho. Quando eles saem ali daquele contexto do Sinédrio, eles vão em direção aos discípulos, eles começam a orar, eles louvam a Deus, eles se lembram da Escritura, eles se lembram do Evangelho, e agora chegou um ponto chave da oração: a relação entre oração e bem-estar. Passamos tempos difíceis hoje em dia. E a pergunta é a seguinte: num momento difícil, como a igreja de Atos dos Apóstolos orou? É interessante que os discípulos não oram algo do tipo: Senhor, olha para as ameaças deles e nos dá segurança e nos livra da violência e nos livra do mal. Não foi essa a oração dos discípulos. Eles oram e pedem a Deus algo diferente. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Os discípulos não queriam sofrer, mas para eles havia algo muito mais importante do que o bem-estar e a segurança. É a vontade de Deus, é o chamado de Deus de crer no Evangelho, viver de acordo com o Evangelho e anunciar o Evangelho. Essa era a grande prioridade na vida dos discípulos, Deus e a sua vontade. Por isso, eles não oraram pedindo: Deus nos livra do sofrimento e da tristeza e da perseguição e da crise e da enfermidade. Não foi essa a oração dos discípulos. A oração foi: Senhor, nos dá intrepidez e ousadia para pregar o teu evangelho, para pregar a tua palavra. Que diferença de muitas orações que nós vemos hoje em dia. A igreja primitiva aprendeu a orar com Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus não levanta a voz para o céu e começa a determinar para o Pai, como falsos profetas fazem hoje em dia. Na oração do Pai Nosso, Jesus revela qual é a vontade que deve ser feita na oração. Faça-se a tua vontade, Pai, na terra e no céu. Oração não é você convencer a Deus do que você quer que Ele faça. É o contrário. Oração é um movimento de comunhão com Deus, na qual nós cada vez mais conhecemos a sua vontade e nos entregamos a ela. A verdadeira vontade da oração é a de Deus e não a tua. E quando a tua vontade não está afinada com a dele, a gente precisa afinar o nosso ponteiro, acertar o nosso relógio com Deus. Acerta o teu ponteiro com Deus. Acerta o teu relógio com Deus. Acerta a tua vontade com Deus. No Getsêmani, Jesus ora e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. No entanto, que não seja a minha, mas a tua vontade. A igreja primitiva aprendeu a orar com Jesus. E com Jesus, ela aprendeu que oração não é querer manipular a Deus para que Ele faça o que a gente queira. Oração é um movimento em que a gente se entrega à vontade de Deus. A vontade dele deve ser feita. E na sequência, os discípulos oram o seguinte, no verso 29.
verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quer ver milagre? Quer ver sinal? Quer ver prodígio? Segundo a Escritura, milagres, sinais e prodígios são confirmação de Cristo e da sua palavra, à medida que o Evangelho é crido, é vivido e é anunciado. Quer ver milagre? Creia no Evangelho. Viva de acordo com o Evangelho e anuncia com intrepidez e ousadia o Evangelho. E você não vai ficar reclamando que não vê milagre. Gente que fica reclamando que não vê milagre é gente que não está afinada com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda a orar como Jesus e como a igreja primitiva, e não como os falsos profetas que a gente encontra hoje em dia, que ficam ensinando que você tem que determinar para Deus. Você não determina para Deus. Eu e você somos chamados a andar na comunhão com Ele e a conhecer a sua vontade e fazer a sua vontade. A vontade que importa na oração é a de Deus. A oração não tem por objetivo maior cuidar do nosso bem-estar. Isso Deus já faz por nós. O objetivo da oração é nos conduzir à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza à sua vontade, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.